voltamos desta vez com um programa chamado Soberania Cultural. Uma preocupação da AltV que comprou a briga. Nós não vamos suportar sem, no mínimo, debater com quem de direito o Decreto-Lei 8.124 de 2013, que traz, de uma forma muito clara, violações muito sérias à nossa Constituição Federal. E está abalando todo o mercado artístico do Brasil. E hoje, dando sequência, portanto, a essa luta que a AltV está comprando e que nós vamos em frente, eu trouxe novamente o Dr. Pedro Mastrobuono, que é advogado especialista em direitos autorais e também é diretor do Instituto Volpe, conhece a matéria muito bem. Dr. Pedro, um prazer recebê-lo novamente aqui. Eu agradeço aqui o convite, para mim é uma emoção muito grande estar aqui ao lado do Antônio Henrique Amaral, referência nas artes plásticas aqui do país e que dispensa maiores apresentações. É um nome de peso e para mim é um prazer muito grande ter a oportunidade de conversar aqui com vocês. E já apresentado pelo Dr. Pedro, o grande artista, renomado no mundo todo, o Antônio Henrique Amaral. Antônio Henrique, é um grande prazer recebê-lo aqui hoje. Bom, o prazer é meu em participar deste programa, neste assunto tão terrível que se apresenta a nós, caiu como uma bomba no mercado, no mundo cultural, esse problema do decreto que praticamente faz uma intervenção nas relações privadas do mundo cultural. Na verdade, para o internauta que está nos assistindo agora e tomando pé desse assunto, o Decreto-Lei, publicado agora, dia 18 de outubro, já está em pleno vigor. O conselho que o decreto prevê já está nomeado, está tudo pronto, o pessoal já está trabalhando. E isso é curioso, porque nós, do mundo jurídico, sabemos que entra uma lei, ela prevê sempre a criação de um conselho, de um órgão. Isso pode levar, às vezes, anos. Nós não estamos entendendo essa rapidez, não é, Pedro? Exato. Eu acho que no último programa nós tivemos uma oportunidade muito boa de esmiuçar um pouco esse decreto no ponto de vista das violações constitucionais e das fraquezas e também do impacto que esse decreto pode causar na vida de todos aqueles que participam do cenário cultural. Não só os museus, mas também os galeristas, os artistas plásticos, as casas de leilão, os antiquários e todos aqueles que de alguma forma atuam junto ao que eles denominam bens culturais, com uma denominação extremamente genérica, né? Eu acho que nós poderíamos aprofundar aqui a discussão que nós começamos, tratando dos pontos centrais desse decreto que, ao meu ver, são o calcanhar de Aquiles. Esse decreto ele se propõe, Rosana, a ser a regulamentação de uma lei que já estava lá, que é a lei do Estatuto dos Museus. Não precisa ser da área jurídica para entender que um regulamento de uma lei vai tratar daquilo que a lei trata. E a lei trata dos estatutos dos museus. Eu entendo que ele não poderia extrapolar algo que não fosse a vida dos museus. Poderíamos até discutir se invadiram demais a livre iniciativa de um museu vinculado ou não àquela lei. Principalmente o museu particular. Exato, mas seria uma abordagem onde só os entes atingidos por esse decreto seriam os museus. Não é isso que acontece. Aonde está o calcanhar de Aquiles? No meu modesto ponto de vista. A lei trata do Estatuto dos Museus, vem o decreto e se propõe a regulamentar a lei, dizendo o museu deve atuar assim, assado. Até aí, nenhum comentário. Só que colocam a famosa declaração de interesse público. E essa declaração de interesse público, ela trata dos bens musealizados, que são aqueles que já fazem parte dos acervos dos museus, e traz uma novidade que é os bens musealizáveis. E esse eu acho que é o grande problema do decreto. Esse é o calcanhar de Aquiles, porque ao tratar de bens musealizáveis, está sendo tratado um universo que não faz parte de museu algum, é privado, né? E de um momento para o outro está sendo atingido por esse decreto.
o decreto ele perde a natureza dele de ser apenas uma regulamentação. Exatamente. Porque ele extrapola aquilo que seriam os estatutos do museu. E extrapola no sentido de uma expropriação, né? Na verdade, quase das obras de arte dos que não estão no museu, não é verdade? É verdade. O Canavarro entrou aqui no chat falando que esse decreto está muito bem acompanhado. Só Hitler e Chaves fizeram algo parecido. Infelizmente, é verdade. Na história do mundo, Adolf Hitler fez isto antes de tomar a medida mais animalesca que ele tomou, tanto que é desta semana a notícia do maior acervo recuperado em Munique, avaliado em 1 bilhão de euros. Exatamente. Não é isso? Eu gostaria de aproveitar a presença aqui do Antônio Henrique e matar uma curiosidade. Eu acho que o internauta também vai ter uma oportunidade única de conhecer um pouquinho a história do painel de sua autoria que está no Palácio Bandeirantes. Por quê? Por esse decreto, vamos criar uma situação hipotética. Vem o IBRAM e diz: esse painel é de interesse Cultural. público. O que acontece? Ele pertence ao governo do estado de São Paulo, que é um ente da federação, tem os seus poderes e a sua autonomia. O governador do estado de São Paulo, se aquele bem, hipoteticamente, fosse declarado de interesse público, preocupado com a conservação, alguma coisa, ele teria que se subordinar ao IBRAM, pedir licença ao IBRAM, que é uma das coisas que nós conversamos aqui na outra oportunidade, em que haveria uma ingerência do governo federal sobre uma esfera que é direito constitucional, que é a autonomia do Estado de São Paulo e dos estados, do município. Né? E de uma obra particular. Que é uma obra importantíssima. E particular, importantíssima, ou seja, que pertence ao povo do Estado de São Paulo. Está lá dentro do palácio. E eu tive uma emoção muito grande quando estive lá pela primeira vez diante da sua obra, porque ela é impactante, né? E merece estar onde está. Eu gostaria de ter o privilégio também de conhecer um pouquinho da história desse painel e ouvir a sua opinião a respeito disso. Primeiro fala desse painel maravilhoso que corre o risco, né, de ser declarado de interesse público por este decreto absurdo. E a sua sensação como artista? Porque eu acho que na cadeia, né, dos museus, das galeristas, dos leiloeiros, dos marchands, eu tenho que o mais prejudicado é o artista plástico. Olha, o artista plástico é prejudicado. Mas você veja, por exemplo, o meu painel, este painel que está no Palácio, ele precisando de uma restauração, como precisou recentemente, porque às vezes durante um tempo ele não tinha uma proteção e na frente, então as pessoas às vezes se encostavam no painel, manchavam e tudo isso, então foi feita uma proteção. Mas de qualquer forma, toda obra de arte precisa de uma restauração, um verniz de tempos em tempos, uma limpeza, tirar um mofo, tirar uma pó, etc. O Estado teria que pedir licença para o IBRAM para restaurar o painel, que é uma coisa automática. Quer dizer, não só o Estado teria que pedir licença para o IBRAM para restaurar, com prazo com antecipação de 30, 40 dias, não sei, o decreto menciona isso, como qualquer pessoa particular que tenha uma obra importante, que é declarada de interesse público, teria que fazer um requerimento para o IBRAM, para dizer, olha, a obra caiu café em cima da pintura do Di Cavalcanti, que eu tenho em casa, tal, foi um descuido, eu vou ter que restaurar. Teria que fazer um requerimento para o IBRAM. E nós sabemos o tempo que leva para qualquer coisa. Para processar essa burocracia. Então, quer dizer, nesse meio tempo, poderia deteriorar a obra, porque se não for feito com celeridade, pode prejudicar o início do restauro. Então, quer dizer, essa burocratização de coisas simples é uma ameaça à integridade da obra de arte. Isso no caso de restaurações, né? Agora, você queria saber... A gente quer a história do painel. Bom, o painel nasceu de um concurso idealizado pela Radha Abramo,
que era a responsável pelo acervo do Palácio dos Bandeirantes. Ela convidou 6 artistas para apresentarem projetos. Emanuel Araújo, Cláudio Tosi, Aguilar, Valdir Sarubi, eu e Sérgio Ferro. Fomos convidados a apresentar projetos, apresentamos projetos e um júri convidado pelo Estado, pela Radar, parece 6 ou 7 críticos e historiadores, decidiram que o meu painel era o mais indicado. Então, tudo bem, fiz o painel. Agora, o interessante é que todos esses painéis foram recentemente expostos no Palácio. E, enfim, a história do painel é que eu quis fazer uma história da evolução do São Paulo. O nome do painel é São Paulo, Brasil, Criação, Expansão e Desenvolvimento. Painel dos Bandeirantes. Então tem mais ou menos a evolução das bandeiras, das bandeiras que saíram da capelinha do pátio do colégio e foi se expandindo através da procura de ouro, a procura enfim, desbravamento das coisas. Então o painel retrata isto na minha cabeça, não é? E cria um conjunto de 4,5 metros por 16 metros. Nossa não é? Senhora. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que esse painel, ninguém pôs a mão, eu não trabalhei com assistentes. Ninguém pintou o painel ou me ajudou a pintar. Eu tive que fazer ele pessoalmente. Então é uma coisa que hoje em dia está em desuso. Muitos artistas hoje fazem projetos e outros executam ou fazem um projeto, e isso não tem problema nenhum, todos os artistas fazem isso. Mas essa é uma característica artesanal do meu trabalho, como pintor, não é? Que é uma coisa muito antiga e não está muito em moda hoje em dia, pintar trabalho manual, sabe? Você pintar com as suas mãos, não através de um processo eletrônico. Exato. Ou digital, ou enfim. Mas enfim, é esse caráter antigo da pintura sobre tela, que é um óleo sobre tela, o painel, que é uma característica desse painel. Bárbaro, né? Maravilhoso, né? Com suas qualidades e defeitos que esse processo acarreta. Agora, E aí eu pergunto, né? Mercê desse decreto, nós temos a Lei de Direitos Autorais que garante à sua obra e aos seus herdeiros, não é? O usufruto Do direito de imagem. do direito de imagem. Com este decreto, como é que você se sente com relação ao seu acervo e ao que você vai deixar? Bom, o problema do direito autoral, está aqui o Pedro Mastrobuoni, O mestre, né? O mestre que pode explicar os aspectos legais da coisa. Eu Agora, quero o seu sentimento, né? o meu sentimento é o seguinte, é que o direito autoral, já fala, é o direito do autor, ao direito do autor, ao direito de imagem. Agora, segundo esse decreto, que está sendo publicado, que já foi publicado, está em vigor. que está em vigor, e que, no meu entender, é uma coisa, um ímpeto, demonstra um ímpeto intervencionista muito grande e autoritário, porque ele não foi discutido com ninguém e cai como uma bomba no meio cultural. Ele divide o direito autoral com o detentor da obra de arte. Então, quer dizer, o Palácio pode cobrar pelo direito autoral. Ele não é autor, ele tem a propriedade da obra. Mas, como o Pedro muito bem sabe, o autor é que tem o direito de imagem, né? Como você falou na outra entrevista, quando o sujeito compra a obra de arte, ele leva a obra em si, mas não leva o direito de reproduzir a obra. Exatamente. Que pertence ao artista ou aos seus descendentes. Agora, o Estado, então, passa a ser coautor da obra de arte. O museu que detém a obra de arte, eu tenho várias obras em vários museus do Brasil e do exterior, eles detêm também o coautoria. Não tem sentido isso. Não, o decreto invade uma legislação que já existe, que é do direito do autor, Exatamente. direito autoral. Quer dizer, exatamente. estamos num grande retrocesso, não é, Henrique? Porque
você que já morou em Nova York, o Brasil está sempre atrasado, estava começando a melhorar. É uma ilegalidade que está. Esse decreto demonstra um desconhecimento das leis já existentes e duplica uma série de coisas legais. Por exemplo, você pedir autorização para mandar obra posterior. Isso tem o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico, que você tem que fotografar em 2 ou 3 vias a sua obra, fazer um requerimento, pedir licença para o patrimônio e deixar você embarcar a obra para fazer uma exposição. Muito bem, agora o IBRAM também quer essa autorização. E quer limitar o tempo da sua exposição. E diz se você pode ou não mandar essa obra. Ele primeiro quer, ele não pensa, não pergunta se para que é. Não. Ele quer que saber tudo sobre a sua exposição. E se pode ou não. Então duplica. Você tem que pedir licença para o Instituto Patrimônio Histórico, para o IBRAM, sabe? Se sujeitar a esses trâmites todos que demoram muitas vezes, né? Para depois você mandar a obra posterior. O que me causa espécie, Henrique, é que eu entrei no portal do IBRAM e eles falam que o plano deles é composto de 131 diretrizes desdobradas em 170 estratégias e 560 ações a serem implementadas entre 2010 e 2020 em 9 áreas. Aí vem gestão museal, preservação, aquisição e democratização de acervos, formação e capacitação, educação e ação social, modernização e segurança, economia dos museus, acessibilidade e sustentabilidade ambiental, comunicação e exposições, pesquisa e inovação. É impressionante como a gente pega um projeto de lei, uma lei, você vai ler, eles estão sempre baseados nessa história. O Brasil precisa de dados. E aí eles se arvoram na área privada, já que eles não têm estrutura, nunca tiveram para ter esses dados, eles invadem a área privada, fazem a área privada trabalhar para eles, para que eles possam ter um cadastro. O que me entristece é que neste caso não é só isso, é muito mais do que isso. Não é por aí, Pedro? É exatamente por aí. A contribuição do Antônio Henrique é fantástica, porque ela bate naquilo que é o calcanhar de Aquiles desse decreto. Tem o calcanhar da direita e tem o calcanhar da esquerda. Vamos lá. O da direita, no meu modesto ponto de vista, é o fato do regulamento extrapolar aquilo que é a natureza do regulamento de uma lei. Ele vai além do Estatuto de Museus e atinge outros entes do cenário cultural, como galeristas, casas de leilões, antiquários, colecionadores, artistas plásticos. Justamente por aquilo que a gente já disse aqui. Não são bens apenas musealizados, são bens musealizáveis. E aí está o medo, aí está a gênese da insegurança e da insatisfação. Agora, no seu discurso, vamos fundo nisso. O evento artístico mais celebrado na história do Brasil, Rosana, o Antônio Henrique sabe disso muito bem, vai poder me desmentir se eu estiver falando bobagem aqui. Tá? É a Semana de Arte Moderna de 22. É um marco, é reverenciado, é aquilo que está no imaginário do cenário cultural como o movimento de maior relevância na história da arte do Brasil. O que acontece? Os participantes, qualquer pessoa do cenário cultural que tem uma cultura mediana conhece, porque são heróis da pátria, vamos chamar assim, heróis da cultura nacional. Quem fundou o IPHAN, que o Antônio Henrique está mencionando? Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Pouca gente no Brasil sabe. É dos anos 30, governo Getúlio Vargas. É uma entidade octogenária. O que equivale a dizer o seguinte: imaginemos os brasileiros mais velhos ainda vivos, 90, 100 anos. Quando o IPHAN foi criado, eram meninos. Tinham no máximo 5, 10, 15 anos. Isso equivale a dizer o seguinte: o IPHAN ele já está institucionalizado, aceito, o desempenho do papel do IPHAN
faz parte da cultura nacional atual. O Brasil moderno trabalha com o IPHAN e sempre trabalhou com o IPHAN. Quem criou o IPHAN? Como nasceu o IPHAN? Sabe quem criou o IPHAN? Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Afonso Arinos, Manuel Bandeira, e era menino ainda, um poeta que todo brasileiro conhece, chamado Carlos Drummond de Andrade. Veja a legitimidade desse instituto. Nasceu 10 anos depois da Semana de Arte Moderna de São Paulo. Não foi Getúlio Vargas que criou o IPHAN através de um decreto, através de uma lei. Né? Quem criou o IPHAN, ele é um resultado de um movimento importantíssimo no Brasil, que é o modernismo. E o IPHAN foi criado pela nata dos intelectuais e dos artistas plásticos no modo da época, preocupados com a conservação daquilo que seria o patrimônio histórico e artístico nacional. Fizeram as primeiras investidas no que se chama tombamento. O que preocupa, Rosana? Quando a gente vai ouvir o que as autoridades públicas estão falando agora sobre esse decreto, nos principais jornais, quando eles se pronunciam, é sempre um discurso do gênero: calma, gente. O calma, gente foi inclusive título de uma matéria do Globo, do jornal o Globo no Rio de Janeiro. Calma, gente. A declaração de interesse público nada mais é do que um tombamento. Eu não entendi, porque se é um tombamento, já existe tombamento. O Instituto. Né? Nós já estamos acostumados com o tombamento, sabemos como ele funciona, qual é a regulamentação, o que traz de benefícios e o que traria de prejuízo. Quer dizer, isso não gera insegurança. O que gera insegurança é a duplicidade travestida de um novo tombamento. E esse Instituto de Declaração de Interesse Público, Rosana, quando as autoridades se pronunciam, eles dizem: é um tombamento. Então, se é um tombamento, para quê? Para que dois? Para que dois? Para que dois? A gente discutiu aqui a exaustão na outra oportunidade, como Antônio Henrique está bem colocando. Se ele vai levar uma obra para uma exposição, ele já submete ao IPHAN. O IPHAN já presta esse serviço. Você... Obrigada a pedir um intervalo. Rapidamente, voltamos, porque eu quero perguntar para o Antônio Henrique... no meio artístico, a credibilidade com o IPHAN para precisar ter um IBRAM. Voltamos logo. Chegou a hora de definir onde vai ser aplicado o seu dinheiro. É o Orçamento 2014 de São Paulo. Ele vai determinar quais são as prioridades de investimentos na sua região. Em outras palavras, saneamento, saúde, educação, transporte. Tudo que está à sua volta. É a sua chance de opinar. Compareça nas audiências públicas da Câmara dos Vereadores. Sua participação é fundamental. A próxima é neste sábado, às 14 horas, na região da saúde. Nossa ideia para a campanha de lançamento da Nova Saveiro foi trazer o universo da aventura para esse segmento, né? O usuário desse tipo de picape falam da aventura, mas falam de uma aventura extrema. Então, o grande desafio era como trazer um extremo da aventura para a comunicação e todo mundo se integrar nela. A gente procurou criar uma história que realmente é grandiosa, onde você se surpreende com tudo que vai acontecer e, ao final disso, aquilo era apenas o começo de uma aventura maior ainda que está por vir. O conceito da campanha é carregada de aventura. A Saveiro já tinha essa assinatura. O que nós fizemos foi reforçar um pouco isso, exagerando na aventura. Então é para quem gosta de aventura, aventura mesmo. O filme foi produzido pela Fat Bastards e o diretor foi o Pedro Becker. Foi filmado durante 3 dias na Barra do Una, aqui no litoral norte de São Paulo. A grande preocupação era deixar a história crível. Então, o Pedro propôs uma linguagem de um filme de ação, onde você acompanha a ação que aquele personagem está vivendo. Uma das ideias que a gente comprou na hora foi filmar com um dublê, ao invés de filmar com um ator.
foi uma decisão acertada, porque a gente queria bastante realismo, a gente queria que esse cara fosse jogado de um lado para o outro, que ele caísse de uma altura grande. Ele acabou usando uma roupa tudo especial para se proteger por baixo da roupa, da camisa que ele usa no filme. A gente queria ver o filme e acreditar na história. Para isso, a gente usou todos os recursos que a gente pôde, como o ator interagir com uma boia gigante, uma boia pendurada por um guindaste. Para criar esse monstro, a gente pesquisou diversos tipos de animais reais e mitológicos. Ele tem um corpo alongado, parece o de uma cobra, mas ele também tem uns espinhos aqui na cabeça, tem uma cabeça que parece de um dragão. Tinha uma equipe enorme de filmagem. A equipe de pós também foi acompanhar as filmagens para poder saber se a interação que o ator estava fazendo com a boia era crível e era real, para depois eles trabalharem em cima com um modelo em 3D. A picape te dá essa liberdade de você poder fazer o que quiser. Você pode ir em qualquer lugar. Na caçamba da picape vão os sonhos. Voltamos. Antes de eu fazer a minha pergunta para o Antônio Henrique, só para vocês terem uma ideia, o Conselho, os 24, que são aqueles que vão autuar, vão decretar interesse público, enfim, que vão cuidar de todo esse setor, eu fico abismada, Antônio Henrique. Então, preste atenção. Um membro do Ministério da Cultura, tudo bem. Da Educação, tudo bem. Um do Ministério da Defesa, o que ele entende de arte. Um do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ministério do Turismo, um integrante deste conselho do Ministério do Turismo. Gente, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, do Meio Ambiente, do Arquivo Nacional. E aí vem... e o que nos preocupa é que, pelo IBRAM, ele vai declarar de interesse público e diz ele assim, que a função para declarar uma obra, e essa é a pegada da lei, porque não é só o acervo que está nos museus, é de qualquer galeria, de qualquer colecionador, eles dizem que é para tornar acessível à sociedade bens culturais, musealizados e passíveis de musealização que representem um valor cultural de destacada importância para o país. Mas aí eu fico curiosa, Antônio Henrique, porque a obra de grande renome que está na Argentina, né, que nós falamos no nosso outro programa, o governo não se interessou em trazer de volta, não é, Antônio Henrique? Exatamente. Então, assim, eu estou abismada. E aí eu faço a pergunta, precisaria ter o IBRAM, já que o IPHAN, ao que me parece, vem atuando e é reconhecido pelo meio artístico? Estava tudo funcionando bem para vocês, artistas, junto ao IPHAN? Claro que estava. Sem problemas? Sem problema. A obra de interesse cultural, interesse público, o bem cultural de interesse público, não é uma coisa que se determina por decreto-lei, é uma coisa que o tempo vai elegendo, a sociedade elege, o mercado de arte, os colecionadores, o público em geral frequentador, os proprietários de obras, os artistas, todos vai se elegendo as obras mais importantes naturalmente. Não é por um decreto regido por 24 elementos... Que não fazem parte, do meio. Do meio. Você estava brincando aqui, ele brincando aqui no intervalo, falou assim, ninguém precisou baixar um decreto na Itália para falar que a Mona Lisa... Não é? A Gioconda era um importante, não é? Quer dizer, que é isso, é o tempo que dá, é a importância da obra que se impõe. A obra se impõe naturalmente, não é um decreto ministerial que elege as obras significativas. E para o internauta entender, o grande problema é que o Brasil legisla de forma... autoritária. Não, além de autoritária, a norma, ela vem aberta
e ela permite, Antônio Henrique, que você leve ela para onde você quiser. Esse é o problema. A norma que trata do bem cultural e do interesse, ela permite que você declare interesse público qualquer obra de qualquer artista. De repente vão transformar alguém em artista, Exatamente. Porque de repente as obras dele viraram, né, importantes. Então é isso que preocupa a todo esse mundo, o que não sabemos que vai acontecer. Mas eu, como artista, eu tenho a curiosidade de lhe perguntar, você acredita que possa haver uma evasão de obras do Brasil? Eu acredito que pode haver uma clandestinização das obras de arte. Quer dizer, o colecionador vai ficar com medo de mostrar sua obra importante que ele tem na sua coleção, porque se ela for declarada um bem de interesse público, ela vai ser visada pelas autoridades que vão querer tombá-la ou tirada, cobrar, taxá-la com uma série de requerimentos e de... Restringir o uso até, né? Restringir, não pode vender sem autorização, não pode expor sem autorização, não pode restaurar sem autorização. Quer dizer, isto é uma invasão no direito particular, no direito de propriedade de uma pessoa que pode dispor do seu bem como bem entender. Se ele quiser vender, se ele quiser expor, ele tem o direito, naturalmente, por direito constitucional, me parece, não é isso? Sem dúvida. Agora, então, quer dizer, as pessoas vão começar a esconder o que tem de valioso. Então, em vez de tornar acessível ao público o máximo de obras significativas, vai haver uma clandestinização dessas obras, porque os proprietários não vão querer nem relacionar que tem essas obras. E para mim é um movimento também curioso, né? Porque a gente vai ligando as coisas. Porque começa a desvalorizar a obra, é importante. É um risco, né? Agora, veja que incrível, num país onde falta o direito principal, que é a cultura. E eu estou falando das escolas, né? O currículo é péssimo, a qualidade é péssima. Já conseguiram minimizar esse direito do cidadão. Agora estão tirando também a possibilidade de conviver com a arte. E o Pedro mencionou uma coisa muito interessante, que é o direito autoral, é um direito do artista. Sim. O direito de imagem é um direito do artista e dos seus descendentes, no caso de sua morte. Uhum. Agora, o decreto determina que o museu que tem a propriedade da obra, ele também pode cobrar sobre o direito de imagem. Transforma o museu, como você mesmo bem colocou, num coautor da obra. Agora, e o proprietário particular? Aí que tá. Isso gera uma insegurança muito grande. Por quê? Porque o museu, a partir do momento que ele possa cobrar, ele gera um direito de cobrança que não é do titular. Alguém pode pedir equiparação. Eu sou proprietário do bem. Eu chego e falo, mas eu sou o dono da obra. Se o museu pode, por que eu não posso? Porque eu sou pessoa física? E se eu fosse uma ONG? E se eu fosse uma organização social, eu poderia? Isso gera pleitos no judiciário. O que acontece? O museu pode, eu que sou o dono da obra, não posso. Quer dizer, cria uma espécie de cidadão de segunda classe. Eu, por ser proprietário, não posso. Mas um museu que faz parte do IBRAM pode. Sendo que quem decide isso é o legislativo, ao criar a lei de direitos autorais. Se isso precisasse ser alterado, se isso... a sede adequada para essa discussão é na criação da lei de direitos autorais e não num decreto que se presta a regulamentar os estatutos do museu. Isso não é papel desse decreto, né? As autoridades que vêm se manifestando nos principais jornais, ao tratar exatamente desse tema, disseram, não acho justo. O conceito de justiça não é o empregado coloquialmente, como alguém assiste uma partida de futebol, acabou a partida, o resultado foi justo ou não foi justo? No mundo jurídico, o conceito de justiça, ela conhece muito bem, é outro. Quer dizer, o que acontece? Se a lei, qualquer estudante de direito no primeiro ano escuta, dura lex ed lex, isso até é motivo de brincadeira. A lei é dura, a lei é inadequada, mas é a lei, precisa ser cumprida para todos.
né? Sem distinção. Se a lei é inadequada, compete à sociedade eleger novos representantes com legitimidade para representar o interesse do eleitor e, na sede adequada, que é o Congresso Nacional, debater e chegar à conclusão: olha, vamos alterar a lei de direitos autorais. Mas isso não é competência de um decreto regulamentador de estatuto de museu. E você vendo o decreto, Pedro, você percebeu que parece que é uma emenda, né, de retalhos. Ele vai até determinado artigo falando dos museus, da regulamentação, e de repente entra isso. O bem cultural. O que acontece? Em cima, o discurso do Antônio Henrique é coerente do começo ao fim. Porque o que acontece? O autor, ele tem o direito, como criador da obra, deixa um patrimônio para a família por 70 anos. Quem escreveu esse decreto esqueceu de algo importantíssimo. Existe no Brasil o Instituto do Domínio Público. Domínio público. Passados os 70 anos, o bem é declarado de domínio público. Não é que o museu não pode cobrar. Ninguém pode cobrar. É o caso dos artistas que morreram há mais de 70 anos. Por exemplo, você estava citando Clodomiro Amazonas. Quer dizer, do jeito, pela letra do decreto, Rosana, se no acervo do museu tiver uma obra de Clodomiro Amazonas, que é uma obra que já está em domínio público, o museu pode cobrar. Quer dizer, o Instituto do Domínio Público é letra morta se a obra for uma obra de museu. Como é que um decreto, Antônio Henrique, que se propõe apenas a regulamentar o Estatuto dos Museus, pode rasgar o Instituto do Domínio Público? E do direito autoral. E do direito autoral. Na verdade, nós... Fora a ingerência nos assuntos particulares do cidadão. Não, nós vimos aqui brincando, Antônio Henrique, na Constituição Federal, porque é engraçado, a nossa Constituição Federal é linda, prevê a tutela de todos os direitos. Ela tem muitos países que elogiam a nossa Constituição Federal. É uma pena que não é cumprida. Porque este decreto, um único decreto, que não foi debatido com quem de direito, quer dizer, nem o pessoal envolvido em arte foi ouvido. Eu duvido, eu ponho minha mão no fogo se tinha algum jurista perto deste decreto, porque ele viola direito de propriedade, direito de imagem, viola a inviolabilidade do lar, porque a sua casa, Henrique, poderão bater na porta e falar: eu quero fiscalizar a sua obra aqui para saber se você está cuidando bem dela. A invasão da privacidade, nós vimos a ingerência de poderes, não é isso? Agora o domínio, enfim, é uma barbárie de ilegalidades. E depois, uma coisa que seria de uma promoção daquela obra, determinada pintura, ser considerada interesse público, é uma promoção da obra, quer dizer que ela é importante para aquela sociedade. Não é? Então, essa obra, como ela vai ser visada e passar a ter série de restrições, as pessoas não vão querer que nenhuma obra da sua coleção seja de interesse público. Com certeza. Então, as obras de interesse público vão sumir da visibilidade dessa sociedade, porque ninguém vai querer que essa obra seja... Correr o risco dela ser de interesse público. Tem questões importantíssimas. Por exemplo, nós debatemos aqui a exaustão os aspectos jurídicos do assunto, mas debatemos pouco os aspectos políticos do assunto. Nós tratamos aqui do IPHAN. O IPHAN tem 80 anos de funcionamento, criado de um movimento artístico que o legitimou. Exatamente. Existe legitimidade na criação do IPHAN. Um movimento artístico que gerou uma consciência, e essa consciência se materializou na criação do Instituto do Patrimônio Artístico Histórico Nacional. O decreto, qual é a legitimidade do IBRAM, quando comparada com a legitimidade do IPHAN? A política, ela, por excelência, é a arte de negociar, de conversar, e o que causa estranheza, causa espécie, esse assunto está sendo debatido à exaustão nos meios de comunicação. Os principais jornais do país trazem matéria quase que diariamente sobre isso. Por quê? Porque existe uma insegurança muito grande. Insegurança de artistas plásticos,
de colecionadores, de museus, de galeristas, a insegurança. Eu não consigo conceber, não entra na minha cabeça. Acabei de ler no jornal O Estado de São Paulo de ontem, edição de ontem, uma matéria do jornalista JB Medeiros, dizendo: insegurança, mas as autoridades não se mostram flexíveis, não estão dispostas ao diálogo, não estão dispostas a receber. E aonde está o exercício da política? Se o que nós estamos debatendo aqui tem bom conteúdo, não são ideias equivocadas, é o que nós pensamos a respeito disso. Isso é um exercício democrático. Nós aqui estamos numa tribuna colocando o que pensamos a respeito do assunto. Por que é que as autoridades não recebem as pessoas que vivem do cenário cultural e adotam uma postura conciliadora? Né? Porque esse discurso inflexível... Mas não era nem para ser conciliadora, né? Era para ser preparatória. Porque era pra, o Estado surge para regular a sociedade, mas é a voz do povo que dita as regras, e aí, né, quem de direito vai fazer a lei. Fizeram tudo ao contrário, né? Empurraram na calada da noite um decreto que mexe com muita gente, pessoas extremamente renomadas, capazes, um movimento até econômico muito grande para o Brasil. Estamos falando de arte também. E invade a autonomia das instituições. Exatamente. Invade a autonomia dos museus, porque, segundo eu li no decreto, o IBRAM tem o poder de regular quem vai ser diretor de museus, inclusive particulares. Vamos dizer que o Museu de Arte Moderna de São Paulo, que é uma instituição privada... É instituição. Vai ter que pedir licença para o IBRAM para nomear o seu diretor. O que é isto? É uma ingerência na autonomia de uma entidade privada. E séria já, com renome. E já estabelecida faz anos, décadas. É uma barbaridade. Gera uma insegurança muito grande, e eu acho que um ponto principal da análise assim, do cenário atual é a insegurança. Né? Estão todos inseguros. Né? Eu vou além, Pedro. Eu acho que quem está sendo atingido diretamente, que são os museus, as galerias, os artistas plásticos, eles estão extremamente inseguros. Mas ontem na Cultura houve um programa que trouxe inclusive um antropólogo, um sociólogo, para falar sobre esse tema, Antônio Henrique. Ah, é? Por quê? Porque o reflexo disto na cultura do país, o reflexo disso na sociedade tem o outro peso. Então, de um lado a insegurança e do outro, qual vai ser o reflexo disso para com a nossa sociedade? Certo. Nós vamos ser privados daqui a pouco das suas obras. Mas veja bem, inclusive como o Pedro falou, se fosse só para normatizar as relações, normalizar as atividades dos museus oficiais, muito bem, ótimo. Direito deles. Museu Federal, Museu Estadual, Museu Municipal. Agora, os museus privados, invadir a autonomia dos museus privados não é uma prerrogativa do Estado. Não é uma prerrogativa. Esse decreto não funciona desse jeito. É proibido pela Constituição. Não deveria existir uma ingerência assim. O Museu de Arte Moderna ou uma instituição particular faz o que bem entende, rege como bem entende a sua direção, as suas atividades. Antônio Henrique, você com toda a sua bagagem de vida, com toda a sua cultura, o Pedro também é aqui, mais jovem, mas também com... a gente começa a ver tanto cerceamento de direito, né? Não começa a preocupar muito? Muito. Eu acho que é um ímpeto centralizador e de controle da sociedade. E isto é assustador. Eu considero isso uma ameaça às nossas liberdades individuais. Você já viu isso antes no Brasil? Não. Eu vi durante a ditadura. Sim. Durante a ditadura eu vi. Mas a sensação está correndo na internet um e-mail que é assim: antigamente eu não podia falar do presidente, mas eu podia fazer isso, podia fazer aquilo, podia fazer isso, podia fazer aquilo, podia fazer... Olha, e hoje
Eu posso falar mal do presidente, mas eu não posso fazer isso, não posso fazer isso, não posso fazer isso, não posso fazer isso. Exatamente. Durante os anos, nos anos 60, muita gente me perguntava por que eu comecei a pintar a série das bananas nos anos 60. Muito bem, em 1960, 61, havia um clima de euforia e de otimismo no Brasil, por causa da criação de Brasília, por causa da indústria automobilística que estava se instalando no país. Então havia uma esperança de crescimento, de democracia, porque depois da ditadura de Getúlio Vargas, etc. Tal. E depois veio o golpe de 64, que foi um banho de água fria e começou a censura, a repressão, etc. Aí eu me lembrei então que nós estávamos sendo delegados a ser uma Banana Republic. Ok. Banana Republic eram os países da América Central que eram praticamente quase que fazendas da United Fruit Company, uma multinacional que vendia banana no mundo. Então, esses países não eram autônomos, eles eram sujeitos à empresa United Fruit. Então, eram chamadas de Banana Republics. E, de repente, a partir de 64, e principalmente depois do ato institucional número 5, nós viramos uma grande Banana Republic. Por isso é que a banana surgiu no meu trabalho para denunciar, para ironizar o regime ditatorial dos militares, entendeu? Junto com o Rei da Vela, do Zé Celso Martins Correia, com aquela encenação maravilhosa, e com essa imagem de Banana Republic sendo uma coisa submissa a um determinado poder ilegítimo, que era a ditadura militar, nós éramos considerados crianças pelos generais, não éramos capazes de gerir o país, eles sabiam tudo. E agora nós estamos, outra vez, sabendo que tem um poder aqui instalado no país, que sabe tudo e que nós não somos ouvidos para nada, que este governo dirige, baixa os decretos, faz as coisas que bem entende, sem consultar a nós, que somos o povo brasileiro. É de uma onipotência e de uma onipresença. Neste aspecto cultural, está acontecendo isso, sim, neste momento. Não vamos generalizar em tudo, mas nós estamos neste assunto da arte, dos museus, e nós estamos vendo uma ingerência muito grande do poder executivo, dos ministérios, neste assunto. E se todo esse efeito fosse provocado por um erro de redação, um erro de interpretação, um decreto eventualmente mal redigido, a postura deveria ser outra. Quer dizer, está causando esse efeito, então vamos sentar, vamos conversar, discutir, vamos revisar, vamos ter uma postura convergente e apaziguar a insegurança. Mas a postura que até o momento é adotada, não temos nada a conversar com o pessoal do cenário cultural. Esse decreto está aí, é para ser obedecido. Quer dizer, por que essa falta de flexibilidade? Né? Essa falta de diálogo? Afinal de contas, vivemos ou não vivemos num Estado democrático de direito, onde os argumentos possam e devem ser debatidos? Se os argumentos aqui dessa tribuna são fracos, são mal formulados ou qualquer coisa do gênero, venham nos contraditar nos argumentos. Né? Nos argumentos. Isso legitima. Argumento contra argumento. Isso legitima, isso só traz legitimidade, que é uma das coisas que a gente está tocando aqui. O IPHAN é um órgão legitimado por sua história e trajetória, inserido há 80 anos na vida do brasileiro. Se alguém chegasse para você, Rosana, você não precisa entrar na seara dos bens culturais, o internauta pode pensar um exemplo bem banal, só para ilustrar um raciocínio. Alguém chega e fala, cidadão, você vai ter agora um segundo documento. Não é a cédula de identidade, você vai ter um segundo documento chamado cédula cidadão. Você vai perguntar, para que serve? É igualzinho um RG, serve para as mesmas coisas. Para que eu preciso disso, se eu já tenho um RG? Para que eu preciso duplicar a máquina pública para produzir um segundo documento se eu já tenho isso estruturado, consolidado? Para que eu preciso do IBRAM se eu já tenho o IPHAN? Isso não entra na minha cabeça. Além do que, o gasto do erário público, né, a criação do IBRAM. Porque... Se nós já estamos errados, então
que as autoridades públicas revejam esse decreto, atendam os canais de comunicação, tenham uma postura mais flexível, não adotem essa falta de diálogo, falta de conversação. Por acaso o Abaporu se tornou uma obra importante por um decreto ou pelo tempo e pela importância cultural que ela assumiu naturalmente no mundo das imagens, da iconografia brasileira? Não se faz cultura a forceps. Exatamente, exatamente. Infelizmente, nosso tempo está esgotando. Ninguém vai ter querer uma obra de interesse cultural, ninguém vai querer ter. A gente vai voltar a falar nisso. Eu rapidamente vou passar a palavra para os meus convidados, para eles se despedirem. Pedro. Olha, eu agradeço a paciência do internauta, agradeço o convite, é um privilégio estar aqui sentado ao lado do Antônio Henrique. O privilégio é meu de conversar com você, conhecedor profundo das questões legais do direito autoral, e Rosana, que está fazendo esta série muito interessante e muito oportuna, né? Eu agradeço e me despeço. Não, você volta. Um prazer tê-los aqui comigo. O MUBI vai fazer um grande debate, o Pedro vai estar lá falando, o Antônio Henrique vai estar lá falando. Nós vamos levar isso para a sociedade. Se quem legislou não quis ouvir a sociedade agora acordou e quer conversar. Eu acho que esta batalha, vamos chamar assim, saiu do meio cultural, ela veio para a sociedade. Nós vamos passar esse programa, esse evento do MUBI pela AltV. Quero agradecer o Luquete por estar também preocupado em nome da sociedade com esta barbárie que é esse decreto. Internautas, bom final de semana e até a nossa soberania cultural, porque é isso que nós vamos conseguir.